Planear uma cidade é um bocadinho como montar um puzzle gigante. Um puzzle cujas peças estão sempre a mudar. Temos as ambições para o futuro, as realidades do presente e, claro, os segredos enterrados do passado. Hoje, vamos fazer uma viagem até Braga para tentar perceber como é que esta cidade histórica consegue encaixar todas estas peças sem partir nenhuma. Ora bem, e aqui está ele. O mapa do que se quer para o futuro de Braga. Estas linhas vermelhas, bem marcadas, não são só uns riscos num papel. São novas estradas, novas ligações. São, no fundo, a promessa de uma cidade mais ágil, mais conectada. Mas, como vamos perceber, desenhar uma linha no mapa é só o primeiro passo. E, honestamente, é o mais fácil. Então, fica a pergunta: o que é mesmo preciso para desenhar uma única linha num mapa como este? Pois a resposta envolve muito mais do que um urbanista com uma régua. Envolve geólogos, historiadores e, acreditem, por vezes, até o fantasma de um legionário romano. Ok, primeiro que tudo, vamos olhar para esta força do progresso. O que é que leva uma cidade a querer expandir-se, a querer mais? Qualquer cidade precisa de espaço para respirar, para se mover. E estas futuras artérias, a tal rede viária a criar, foram pensadas exatamente para isso. Para ligar bairros que antes estavam isolados, para facilitar o comércio e, no fim de contas, para tornar a vida de quem vive e trabalha em Braga um bocadinho mais simples. No fundo, a lógica por trás disto tudo é bastante simples, não é? Melhores estradas significam menos tempo perdido no trânsito, empresas que comunicam melhor entre si e novas áreas que, de repente, se tornam mais atrativas para se viver. É uma tentativa de desembaraçar o nó que o crescimento urbano às vezes cria. Só que esta ambição de desenhar o futuro, claro, encontra logo um obstáculo. Um obstáculo com o qual não se pode negociar, que não se pode contornar facilmente. E esse obstáculo é a própria natureza. E é precisamente aqui que o puzzle começa a complicar-se. Se pegarmos no mapa das estradas e o sobrepusermos ao mapa da natureza, temos isto. A linha vermelha do progresso a cortar diretamente o verde da preservação. O futuro entra em colisão direta com o presente. E atenção, estas manchas verdes e azuis no mapa não estão lá para enfeitar. Representam leitos de rios, encostas muito íngremes, solos frágeis, áreas que são protegidas por lei. São, na prática, as linhas vermelhas que a própria natureza impõe. Ignorá-las, bom, simplesmente não é uma opção. E de repente, aquela linha reta, sabem? O caminho que no papel parecia o mais curto e o mais lógico, torna-se simplesmente impossível. O plano tem de se dobrar, de se adaptar, de encontrar uma maneira de viver com a paisagem, em vez de simplesmente passar por cima dela. Ok, se a natureza é o obstáculo que conseguimos ver, há outro ainda mais fundo e completamente invisível. E para o encontrarmos temos de escavar, literalmente. Pois é aqui que entra a história, com H grande. Braga não é uma cidade qualquer, construída do nada. Estamos a falar da antiga Bracara Augusta, um dos grandes centros do Império Romano. E isso significa que, debaixo do asfalto que pisamos hoje, há mais de 2000 anos de história. Ali, à espera de ser redescoberta. Só que, ao contrário da ecologia, o passado não vem num mapa bem definido. Está espalhado por debaixo da cidade como um tesouro escondido. Mosaicos romanos, estradas medievais, artefactos da Idade do Bronze. Um pequeno achado pode significar uma paragem obrigatória numa obra, suspendendo tudo por meses ou até anos. E isto leva-nos a uma ideia que é de facto fascinante. Em Braga, uma escavadora tem de estar preparada para se transformar a qualquer momento numa ferramenta de arqueologia. É como se a pá do engenheiro e o pincel do arqueólogo tivessem de aprender a dançar a mesma música. Então, a grande questão é: como é que uma cidade como Braga gera este conflito permanente? Como é que se constrói o futuro em cima de tanta história e de tanta natureza? Bem, é aqui que entra aquilo a que podemos chamar a arte do compromisso. A resposta, ou pelo menos a tentativa de encontrar uma, está toda contida neste documento, o Plano Diretor Municipal, o PDM. Imaginem que isto são as regras do jogo, o guião que tenta fazer com que o impulso para o futuro não esmague o respeito pelo presente e pelo passado. E no centro de tudo isto está uma tensão fundamental. De um lado temos o impulso para o futuro, a vontade de crescer, de ligar pessoas e negócios, e do outro o peso das raízes, os alicerces da história e da natureza. A grande pergunta que este plano tem de responder é: como é que podemos avançar sem destruir o chão que pisamos? E a conclusão a que se chega é que a solução não passa por escolher um lado. O verdadeiro desafio, a verdadeira arte do planeamento moderno é precisamente esta: conseguir tecer estas duas forças que parecem opostas numa única tapaçaria, uma que seja forte e coesa. No fim de contas, não se trata de uma batalha, mas sim de uma dança. E tudo isto deixa-nos com uma pergunta final, uma que vai muito para além de Braga e que se aplica a qualquer lugar com história.
Ao desenhar o futuro, o que é que estamos dispostos a cobrir com asfalto? E o que é que tem de permanecer intocável, custe o que custar? Porque no final, a resposta a esta pergunta não define apenas as nossas cidades, define-nos a nós.